Para você que acompanha Arauto, estamos iniciando mais uma edição do Arauto Saúde. Sempre para CEDIL, diagnóstico por imagem, a única com ressonância magnética 3 Tesla, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari. E a unidade da CEDIL em Santa Cruz do Sul é na Capitão Fernando Tatti, número 700. Clínica Colomé, onde o seu melhor se revela. Na Rua Galvão Costa, 152, em Santa Cruz do Sul. Também conosco, Centro Integrado Amaná, que oferece atendimento de enfermagem na sua residência, no conforto. Chame pelo WhatsApp 989 96 3908. Ainda o Dr. Tiago Fortuna, consultas de cardiologia, atendimento na Clínica Respirare e em breve também na Medical Center. Você pode fazer contato pelos telefones 3056-2494 ou então no 3718-1800. Instituto Regional de Especialidades, Reumatologia, Dermatologia e Anexo Hospital de Monte Alverne, com essas especialidades então, Dermatologia, Reumatologia e Otorrinolaringologia. Instituto Regional de Especialidades também sempre conosco. Sangalen, ações em terapias em saúde, especialistas do diagnóstico do tratamento de doenças autoimunes e oncológicas. Agende sua consulta 3056-8686 e Uniodonto Vale do Rio Pardo e Taquari. Em Santa Cruz do Sul, a Uniodonto fica na rua 28 de setembro, número 32. Nós queremos saudar a Milena Miller, que controla hoje os áudios e as imagens do Arauto Saúde. Saudando a você, ouvinte da Arauto News 89,9, para você que nos acompanha no YouTube, através da Arauto Play, para você que nos acompanha no podcast do Spotify, para você que nos acompanha no portal Arauto também e nos demais veículos do Grupo Arauto de Comunicação. Jéssica Rocha de Carvalho, psicóloga. Doutora, nós temos uma pauta que é sobre a questão do autocontrole, dos equilíbrios, daquela questão que muitas vezes a gente se ouve falar assim, a pessoa era tão calma, de repente perdeu o controle. Como nós podemos avaliar, primeiramente bem-vinda, mas como é que nós podemos saber que nós temos algum distúrbio, alguma coisa que um dia pode nos causar problemas no relacionamento, problema com o colega de trabalho, problema com nós mesmos, desequilíbrios no trânsito, enfim. Como nós podemos trabalhar isso para saber o nosso ponto fraco? Eu vou pegar a corda, quando a gente espicha duas ou coloca uma máquina para puxar, eventualmente as cordas rasgam. Quando a gente olha, talvez é uma corda perfeita, mas em algum lugar ela tem uma parte mais frágil, onde ela acaba arrebentando. Vamos pegar esse exemplo para nós. Perfeitos, enfim, mas nós temos nosso lado fraco. Como é que a gente descobre isso para evitar problemas? Bem-vinda. Olá, Pedro. Olá, quem está acompanhando a gente hoje. Bom, tem muitos fatores, né, que vão influenciar, assim como a corda, né, como tu disse, ela tem muitas partes e assim é a nossa vida. Quando a gente pensa em alguns comportamentos que podem trazer risco tanto para a gente quanto para os outros, aí são esses comportamentos que a gente tem que ter mais atenção, né? Às vezes no dia a dia a gente não vai dando bola, a gente vai passando e normalizando por cima de muitas coisas, né? Então, quando uma pessoa, ela às vezes tem algum ataque de raiva, né? Assim, teve alguma frustração, teve um ataque de raiva, algumas pessoas consideram isso como um traço da personalidade. Fulano é assim, né? Mas é um sinal. Mas é um sinal, porque principalmente quando isso se repete, né? Quando isso a gente olha e entende que aquilo faz, na cabeça de algumas pessoas, faz parte da outra, né? Então é um sinal de atenção que precisa ser entendido, precisa ser encontrado outras formas de lidar com as situações que não seja tendo esse ataque de raiva ou tendo alguma outra ação que possa trazer risco tanto para a pessoa quanto para as pessoas ao redor dela, né? Sim. Nós observamos muitas vezes, e a gente pega pessoas que estão aí, digamos, mexendo num equipamento. E daqui a pouco a pessoa vê, não está dando certo o que ela queria fazer, quando vê, está quebrando ferramenta, quebra o próprio objeto, enfim. Para muitos talvez não chama atenção, mas alguma coisa não está legal com aquela pessoa. Algum
Tá certo essa avaliação? Porque nesse exemplo que tu deu, a gente vê muito claro a questão da frustração da pessoa, né? Então ela tem uma expectativa de consertar algo, mexer, montar algo, mas por algum motivo aquilo não tá dando certo, seja porque a ferramenta que ela tem não é adequada, ou ainda os materiais ali não são os adequados para aquela situação ali, né? Só que aí, ao invés da pessoa entender isso, fazer essa análise, né, para olhar, ok, talvez eu não tenha a habilidade necessária para isso, né? Talvez eu vou precisar chamar um profissional, ou vou precisar comprar alguma outra ferramenta, ela se frustra e fica com aquela frustração, fica vivendo aquilo e às vezes se culpando, né? Às vezes é tanto uma frustração que ela pode vir sobre a pessoa, quanto às vezes por quem fez aquele móvel, né? A construtora aqui, né, que a empresa montou errado e aí trouxe para cá, né? Então, esse ponto ali, como eu disse, tem essa frustração muito grande. Que não é para ser problemático, não é para ser estressante aquela tarefa, né? É para ser, se eu quero montar um móvel, é para montar um móvel. Sim. Quando aquilo passa a ser estressante, aí geralmente é quando aparece essa dificuldade de lidar com essa frustração e às vezes essa culpa muito grande, como eu disse, que pode voltar essa frustração para a pessoa, no sentido de que isso possa reforçar medos dela, medo de não conseguir, medo de errar, né? E aí isso só aumenta mais essa sensação. Bom, nós usamos exemplos aqui no início do programa, doutora Jéssica, usamos exemplos de materiais, objetos, enfim. Mas agora nós vamos falar sobre relacionamentos dos seres humanos. O que está sendo muito debatido agora são os feminicídios. Mas quando a gente observa e escuta as pessoas envolvidas, digamos assim, os que acompanham, profissionais da saúde, profissionais da área da justiça, a gente pode ver que esses fatos e quando muitas vezes chega o ápice do fato, muitas coisas já aconteceram antes. Então, são sinais que nós precisamos. Como o ser humano hoje pode, a família, uma mulher, uma menina ou menino, o que chama a atenção, o que nós precisamos prestar atenção de que pode ser um sinal que amanhã depois o fechamento de tudo pode ser trágico? Qualquer sinal de agressividade, assim, né, que foge da norma, é um ponto de atenção. Porque pensando num comportamento dentro não da normalidade geral, assim, né, porque isso é muito subjetivo também, mas dessa normalidade de comportamentos saudáveis, né? Então a gente pensa comportamentos saudáveis, como seria relações saudáveis tanto com o outro quanto com a gente. Só que quando dentro desse comportamento vai existir esses episódios de agressividade, e a agressividade pode ser essa frustração por eu não estar conseguindo montar o móvel, né? Ou ainda por dentro de uma conversa, a minha ideia entrar em combate com a outra ideia. E aí os ânimos já vão se exaltar. Sim, mas aí eu já vou pegar um outro assunto, o que é hoje e a gente vem acompanhando. E um dos motivos de você estar aqui hoje é justamente esse. Porque a gente vê pessoas... Vamos pegar a política partidária. Hoje nós vivemos no Brasil situações onde há a razão e há, digamos assim, a paixão, aquela coisa, não, eu sou do fulano e aconteça o que aconteça, eu vou estar com ele. E aí acaba muitas vezes havendo o conflito. As pessoas discutindo, perdendo amizades, grupo de pessoas, um acusando o outro. Ou seja, quando a gente olha as discussões que muitas vezes acontecem, a gente olhando à distância assim, não, que pena que está assim, porque foge da razão. Quando alguém faz alguma coisa boa, a gente tem que reconhecer. Mas hoje, na maioria das vezes, não, eu sou contra fulano, eu não quero nem saber o que ele faz, mas eu sou contra. É uma demonstração de desequilíbrio também? Esse desequilíbrio em cima desse entendimento de que existem outras verdades também no mundo, né? Então, geralmente, as pessoas elas trazem essa dificuldade de dialogar com o outro, que é o diálogo mesmo, né? Então, eu tô trazendo a minha opinião, tu tá trazendo a tua, e a gente tá entrando num diálogo. Muitas pessoas não conseguem fazer isso porque elas veem a opinião delas como uma verdade absoluta, né? Então, no momento em que outra pessoa traz outra ideia, ou ainda que não é a minha, eu me coloco como certa, né? Então, na minha verdade absoluta, e tenho que ir contra a outra pessoa,
na cabeça dessas pessoas, né? Então, se eu tenho uma verdade absoluta, tu tem uma outra opinião, tu tá errado, eu tô certo. Sim, doutora, qual é a importância, agora vamos falar de lideranças, grandes lideranças. Qual é a importância dessas pessoas, das grandes lideranças? Eu sei que todo líder e todo gestor ele tem que ter posicionamento. Mas qual é o grande, digamos assim, o desgaste ou o prejuízo quando grandes lideranças pregam esse negócio e publicamente, digamos, falam de forma agressiva, provocam nesse sentido? Isso acaba não gerando, digamos assim, comunidades que pensam da mesma forma? Com Porque certeza. vamos pegar o seguinte, vamos pegar a moda. Quando começa a ser uma cor, a moda começa a puxar uma cor, todos vão naquela cor. Ah, quando o comportamento não é semelhante? Uhum. Porque essas pessoas ali, como tu disse, então esses líderes, né? Muitas pessoas se espelham nessa posição ali do outro, né? Então, quando esse líder não tá aberto ao diálogo, como eu falei antes, e não entende também, não tem, às vezes, os argumentos necessários para passar a visão dela para o outro, as outras pessoas que seguem esse líder também vão nessa linha. Né? Então, se eu tô falando, como disse, de cores, né? Se eu tô dizendo que azul é a melhor cor do mundo, é na minha opinião. E quando eu não abro explicações para isso também, eu posso ter argumentos em relação a isso, não precisa ser só uma opinião, né? Sim. Eu posso ter argumentos, não, é azul por causa disso, disso, daquilo, né? Se eu não abro para isso, as outras pessoas vão pegar essa linha de raciocínio e pensar, não, então se eu usar só esse argumento de que é a minha cor favorita, então ela tá certa e entra na verdade absoluta também, eu não preciso explicar nada pro outro. Sim. E aí, quando vem uma outra pessoa que pode trazer às vezes um pouco mais de argumentos, aí me incomoda porque eu nem pensei nos meus, né? Sim. Então entra em embate ali em muitos aspectos, principalmente em relação ao quanto que às vezes a gente não analisa mesmo as nossas ideias e o quanto que algumas pessoas não admitem que elas podem estar erradas aqui, mas certas lá. Ou às vezes as duas ideias podem estar certas, como tu disse de cores. A minha pode ser azul, a tua pode ser vermelho e tá tudo bem. E quando né? a gente pega todas as cores, o mundo fica mais alegre e mais bonito. Com certeza. Aí vem uma questão de opção e de gostos. Quando a gente fala sobre tudo isso, hoje com a rede social, onde a grande maioria tem a liberdade de dizer o que quer e pensa, enfim, são colocadas as posições, fica mais fácil a gente entender e ver. Mas a questão de relacionamento, de vida em família. Quando esses tempos a gente criou o projeto da comunicação não violenta, a gente teve a participação dos alunos, e a Milena, que nos acompanha aqui hoje, acompanhou também esse projeto, a gente ficou surpreso com o que os adolescentes nos trazem. De que muitas instâncias, em muitos lugares, eles não são ouvidos. E aí, muitas vezes, a gente diz, olha, o jovem, não sei, o jovem tem muito a nos ensinar, e a gente muitas vezes não para, porque justamente aquilo que você falou, eu penso assim e tem que ser assim. Quando as pessoas usam esse radicalismo na família, na escola, nós temos grandes condições de ter conflitos. Com certeza. E isso é o que reproduz, né? Então, antes, quando tu comentou até do feminicídio, a gente tem que entender o quanto que a sociedade vive nessa lógica de que se eu me frustro, se eu encontro alguma pessoa com uma ideia diferente, ou ainda num tempo diferente, eu ajo com agressividade em relação a isso. Né? E nesse sentido, doutora Jéssica, qual é a importância, digamos assim, porque se essa pessoa tem sinais, qual é a importância da gente olhar assim e entender bem? Porque existe a paixão, existe o sentimento, e ele é muito forte, existem as químicas, mas tudo isso precisa, digamos assim, estar de um lado. Do outro lado, você precisa estar ligado daquilo que está no outro lado. O que a pessoa faz, como é que ela se comporta. O que eu acho assim, não, isso aqui pode ser perigoso, pode não ser perigoso. Ou, quando muitas vezes, e vamos para esse lado, há um bom diálogo para a pessoa que tem algum problema, que ela possa procurar ajuda. É isso que eu quero, é esse ponto que eu quero chegar. De procurar ajuda, porque todos nós temos defeitos. Todos nós. E eu tenho muitos defeitos.
Mas o importante é que a gente consiga descobrir e consertar, e para a gente evoluir, porque eu acho que esse é o bacana do mundo em grupo, onde a pessoa fica melhor quando ela começa a descobrir suas fraquezas e pede ajuda para ser fortalecido. Como se faz isso? Quando a gente olha, enfim, para os relacionamentos, a gente vê as dificuldades que aparecem, elas geralmente estão ligadas à falha de comunicação, né? Então, essa comunicação que eu falo uma coisa, a pessoa entende outra. E também alguns cenários em que acontece faltas de respeito em relação a limites, né? E aí essa falta de respeito, ela não precisa ser no sentido de ofender a outra pessoa, né? Mas é esse respeito, às vezes, de ideias, né? Às vezes de espaço para o outro existir, em que eu ultrapasse esse limite mesmo da relação e sobre a existência do outro. Que aí tem esse respeito de eu penso assim, eu respeito que tu pensa de outro jeito. E quando isso não acontece dentro de um relacionamento, é que a gente vai encontrando os problemas. Então, isso serve de alerta tanto para a pessoa, que ela precisa avaliar as ações dela, quanto para quem vai estar junto com essa pessoa. Porque às vezes, quando a gente olha para um relacionamento e uma pessoa, eu tô percebendo que com a pessoa que eu tô me relacionando tá ultrapassando o limite aqui eu acho que ela poderia ter um pouco mais de respeito, um pouco mais de consideração comigo, e eu sinalizo isso para ela, mas a outra pessoa não escuta, aí a gente tem um movimento que é diferente, que é de entender o quanto que a outra pessoa tá querendo melhorar, evoluir, como tu disse, para manter esse relacionamento, para fazer uma manutenção saudável daquela relação, e o quanto que não, né? Porque aí, quando é sobre os meus comportamentos, eu tenho o poder de escolha de eu vou melhorar como pessoa, para mim e para essa relação, mas quando é já uma ação do outro, eu não tenho como controlar isso. Tem como eu ter um alerta, né? Então aqui eu tô percebendo que essa ação, que esse comportamento, que essa fala, ela não tá de acordo com os meus valores. E aí eu posso fazer esse movimento de escolha também, de sinalizar, de tentar ajudar outra pessoa para ela ir buscar uma ajuda, ou eu buscar uma ajuda para mim, que é colocar um limite diferente. Sabe, Jéssica, durante a semana eu conversei com uma moça casada, tem filhos, e eu achei muito bacana a história que ela contou sobre ela e o marido dela. O marido dela tem uma atividade intensa, onde ele passa o dia inteiro, parte de noite, trabalha final de semana também. Então, eu não vou dizer o nome para não expor, enfim. Mas eu achei muito bacana o que ela contou, porque foi uma conversa profissional e aí ela contou a história. Mas eu achei muito legal o entendimento dos dois, porque teria tudo para haver conflitos. Porque ele passa fora o tempo todo, e depois eles têm pouco tempo junto. Mas eles fizeram um planejamento de ter um filho. E ela assumiu com ele, por ele estar tanto fora, não, eu vou cuidar do nosso filho, isso é responsabilidade minha. Antes de engravidar, eles fizeram esse planejamento. Eu achei isso um exemplo extraordinário. E se ela permitir, um dia eu vou contar a história, vou dizer o nome. Mas assim, achei fantástico, porque eles se relacionam muito bem, eles têm construindo uma família extraordinária, mas é dessa forma que eu acho que as coisas têm que acontecer. Antes de surgir, porque pode haver um problema financeiro. Não adianta um sozinho tomar uma decisão, endividar um casal, por exemplo. Sim. Decisão de um e depois estão brigando. Então, nesse sentido, a gente está falando da vida a dois. Mas quando isso vai para um grupo de profissionais, de associações, onde as coisas acontecem, em entidades, como é que isso tem que ser trabalhado? Esse combinado, né? Antes, como eu falei da comunicação, né? Às vezes acontece essa falha de comunicação e também entra dos combinados, né? Então, quanto que as pessoas que estão vivendo juntas ali entendem todo mundo como parte daquilo que elas estão caminhando juntas ou não estão caminhando juntas, né? O que está acontecendo? Isso, como tu falou, isso pode ser dentro de uma empresa ou dentro de um relacionamento que às vezes acaba sendo uma empresa no sentido de cada um cumpre um papel, né? Porque, como tu disse nesse caso, eles entraram em um acordo de, ok, eu vou me dedicar mais para essa parte da criação dos filhos e tem a outra pessoa que trabalha mais fora, mas obviamente também tem o papel dela na criação das crianças, na construção daquele vínculo ali, né? Então, esse combinado, entendendo até, olha, aqui talvez a gente precisa
Talvez ter mais atenção no fim de semana, quando tem um tempo livre, aí sim a gente fazer mais coisas juntos, não cada um por si, né? Senão acaba se perdendo todo a sincronia que deveria ter dentro daquela família ou organização também. Sim. Doutora, uma questão de regras, porque nós temos, por exemplo, o nosso programa tem um horário. Eu não posso quebrar regra e passar tanto tempo, enfim, são regras pré-estabelecidas. Quando uma empresa, uma entidade tem suas regras, enfim, e a gente pode perceber que onde as regras são cumpridas, onde há o estatuto, tudo funciona com fiscalização, tudo dentro de uma ética, essas entidades têm se destacado e têm evoluído. Ou seja, chama-se organização, planejamento. Mas quando em grupo de pessoas se perde mais tempo discutindo de forma raivosa, o que significa isso para a nossa saúde, para a saúde mental? Qual é o indicativo disso? As pessoas, não, eu quero assim, tem que ser assim, e aí a gente passa mais tempo discutindo do que construindo. Uhum. Acho que a gente tem que ter o olhar em cima de como que as pessoas lidam com os possíveis problemas, né? Com os caminhos que elas vão tomar. Porque em algumas relações acontece, como a gente vem falando, sobre um lado querer estar certo, e então o outro tem que estar errado. Quando, na verdade, as duas ideias podem se unir e pensar em uma solução para o problema. Né? Porque o problema, ele existe na vida de qualquer pessoa, mas o que vai mudar é a forma como a gente lida com ele. Né? Então, se eu vivo o problema, eu estou pensando nos argumentos de entender por que não vai dar certo ou por que vai dar certo, mas a questão é de entender também quais as soluções, quais as adaptações, quais as mudanças de planejamento que às vezes vão ser necessárias para lidar com aquilo. E não aquele embate de, não, eu acho que o problema é esse, eu acho que o problema é aquele, às vezes é os dois, né? E ninguém está pensando sobre. Quando uma pessoa tem, vamos dizer, um vício, bebida alcoólica, uso exagerado do celular, que muitas vezes, e aí, de repente, a culpa é essa. A pessoa é culpada e coisa assim. Mas, na verdade, são desequilíbrios ou fraquezas que a pessoa já traz. Talvez o aparelho celular que hoje a gente fala, não, talvez a gente usa o celular de forma exagerada porque falta alguma coisa em nós, alguma coisa nesse sentido. Então, como é que a gente avalia quando há o exagero, de forma sucinta? A pergunta é uma coisa muito, ela é simples de fazer, mas é uma coisa muito complexa. A pessoa que bebe, a pessoa que tem outros vícios, volta a falar do celular, tal, passa mais tempo no celular do que fazer outra coisa. Que indicativos, como é que a gente faz isso para chegar na normalidade? Tudo que tira a gente da realidade é um sinalzinho de alerta, né? Então o telefone, por mais que sejam a maioria das coisas ali, coisas reais, não é a nossa realidade, né? Então a pessoa que fica muito tempo ali no telefone vendo outras coisas, e aí seja de rede social, enfim, isso é um sinal de alerta porque, como tu disse, às vezes é uma fuga. É uma fuga, às vezes, do que eu estou vivendo ao meu redor, naquele momento. Às vezes é uma fuga do que a minha cabeça está vivendo, né? Que às vezes pode ser, enfim, ansiedades, preocupações, várias outras coisas. E quando a gente olha para as bebidas, né, alcoólicas, para essas substâncias que entram então no corpo, também essa fuga da realidade. Né? Então, essa mudança sobre o que eu estou sentindo no real. Estou sentindo algo, quando entra alguma substância, isso muda a forma de eu me sentir. E às vezes isso é muito prejudicial, né? Então, porque é no real que eu entendo o que pode fazer mal para mim e o que pode fazer mal para o outro. Sim. É no real que eu entendo quando que o meu comportamento ele tá dentro do saudável ou não. Mas quando entra essas substâncias, já distorce isso e faz com que às vezes iniba algum impulso que eu tenha, e aí a pessoa pode acabar tendo alguns comportamentos que são muito prejudiciais tanto para ela quanto para as pessoas ao redor dela. Sim. Doutora, quando a gente muitas vezes recebe, digamos assim, aquele empurrão, aquele estímulo, pode ser através de palavras, através de gestos, enfim, ou então fisicamente. Vai, vamos. Tu recebe aquele empurrão. Quando muitas vezes acontece que a pessoa chega ao extremo e o celular é o culpado. Não, o celular é o culpado, a bebida é o culpado. Mas não é de uma hora para outra que isso acontece. Já é uma coisa que vem
um desequilíbrio. Por isso que eu digo, quando você vai dar o primeiro celular para o seu filho, tem que ter um planejamento para isso. Não é simplesmente dar o aparelho. Eu vejo hoje muitos pais, e é uma coisa constante, assim, a gente observa, né? Mas para a criança se acalmar, e tem nenê reclamando já quando não recebe o celular. O que significa isso? Nós estamos... Eu sei que muitas crianças reclamam, choram, ficam reclamando quando não recebe o celular para fazer aquele brinquedo. Eu sei que é importante, mas tem risco nisso? Sim, tudo é um conjunto de coisas, né? Por isso que dentro da psicologia a gente fala muito depende, né? Porque depende de muitos fatores. Então depende, como tu falou, do telefone ou de substâncias, do quanto que aquilo vai influenciar no indivíduo e o quanto que além do indivíduo ser individual, ainda o ambiente molda a pessoa, né? Então, como tu disse, do telefone hoje em dia, que é colocado desde cedo para as crianças, né? Uma coisa, eu acho, assim como tinha os brinquedos antigamente, passa a ser um brinquedo, passa a ser uma coisa moderna, atual, mas tem que ter um momento de pai e filho, mãe e filho, tem que ter esse momento. Se isso tiver, eu acho normal. Sim, e o telefone hoje, quando ele é colocado para crianças, assim, são muito pequenas, então faz com que essa criança só veja aquilo que é atrativo. Sim. Aquilo que é bom, assim, também para ela, que talvez ela não vá se frustrar, assim como no telefone, a gente busca, né, muitas coisas ali que vão sendo interessantes pra gente. Só que a criança, quanto mais cedo o ser humano aprende a entender que talvez ele não vai ver coisas que ele gosta o tempo todo, ele vai ter que lidar com tédio às vezes, né? Quanto mais isso não acontece, e aí isso hoje em dia se dá muito em função desse uso exagerado de telas desde criança, né? Porque aí é só coisa interessante, como eu disse. Mas isso prejudica depois para essas interações, porque aí na interação humana não vai ser sempre interessante, né? Às vezes pode ser, sei lá, alguém que faz uma brincadeira com criancinha mesmo, né? Porque a criança não gosta, só que daí ela não vai saber lidar com aquilo, porque ela só veio desse cenário dentro do telefone, de vídeos, de musiquinhas, que era tudo sempre legal. Sim. Muito bem, nós conversamos com a psicóloga Jéssica Rocha de Carvalho. Nós temos tanta coisa, eu acho muito interessante, a gente tem que falar mais sobre esses assuntos, porque nós não somos, ninguém é perfeito, e nós não podemos ficar julgando, condenando, enfim. A gente precisa conversar mais. A gente precisa conversar mais para que haja menos feminicídio, que haja menos violência, que haja menos discussões, que a natureza seja tratada de forma diferente, que os animais sejam respeitados, que o ser humano possa conversar mais, se entender melhor, que as lideranças tenham paciência para conduzir a tarefa que eles têm, com amor, com carinho, e que a gente possa ouvir mais. O Arauto Saúde tem os áudios e a imagem da Milena Miller. O Arauto Saúde é na Arauto News 89.9, sempre segundas-feiras, 19 horas. Também no YouTube, em Arauto Play em imagem, você pode assistir. Também no Spotify da Arauto em podcast. E no portal Arauto também em formato podcast. E ainda no Instagram da Arauto News. Um grande abraço, Jéssica, muito obrigado. Eu, como falei, nós teríamos muita coisa para conversar, mas fica a dica aqui, ó. A gente vai aprendendo todos os dias. Não é no ranço, não é no grito que a gente resolve as coisas, e sim no diálogo, no bom entendimento. Nós temos nossas paixões, nós temos nossos fanatismos, mas sempre a razão precisa estar em primeiro lugar, e o respeito. Um grande abraço e até a próxima edição.